Olá, pessoal! Eu sou a Maria. E eu sou a Su. E no vídeo de hoje chegamos na metade deste ano. Inclusive nós Sim. estamos quase passando da metade, mas resolvemos, gravar a tag 50%, o que lemos de melhor e o que lemos de pior, de bosta, até este momento. Nós não vamos colocar por ordem, né, Sim, e amiga? nem uma quantidade exata, É, né? a gente conversou, Uhum. ele se organizou, que a Maria gostou muito, que eu gostei muito, que eu detestei, que a Maria também detestou. Então, vamos jogar aqui na roda, né? O que foi ruim. Vamos começar com isso, com o livro bosta, com o livro ruim. E eu já vou começar com a minha pior leitura Nossa, até este momento. Que livro horrível, meu Deus, que é Medo do Silêncio, do Robert Brinza. Que temos resenha dó. aqui no canal. Temos resenha dele, então não vou me estender muito. Né? O Robertinho, ele escreve muito esses livros de investigação, né, amiga? Que algo aconteceu, e aí quem foi, por que foi. Tem uma série dele que a Maria gosta muito, Muito. né? Que tem uma detetive que aparece em vários livros. E essa história dele é independente, não faz parte de nenhuma série. Nós temos aí uma personagem que perde o marido, e aí ela vai para uma cidadezinha e onde eles têm uma casa, e aí lá ela nessa casa, um monte de coisas, ai, começa a acontecer, onde ela começa a se questionar, né? Por que ele morreu? Porque as pessoas dizem que foi suicídio, e aí ela começa a se questionar se de fato foi. E é um livro horrível. Eu não gostei. Parece aquele filme de ação ruim. Eu não gosto de filme de ação, talvez seja por isso que eu não tenha gostado, porque Não parece um pegou. filme de ação ruim, de tiro, porrada, bomba, explosão, e aí quando você acha que vai sair braço, pernas voando, a pessoa sai inteira, Correndo. sai correndo e nada acontece, e aí a explosão de novo, e aí as pessoas tudo estrupiadas lá andando, e... Ai, gente, achei muito forçado. Então até este momento foi o pior que eu li, amiga. A gente tem uma lista boa de piores, né? Porque eu li, a gente leu também, né? Um que eu falei, nossa, eu não sei se eu fui com muita expectativa, que foi Sob a Ponte do Mal. A gente tinha lido outro livro dessa autora, né, no ano passado, que é o Diário da Empregada, e a gente gostou muito, né? Foi um livro que prendeu, que envolveu, a gente gostou de como ela fechou. Mas nesse aqui tem uma jovem, né, desaparece, né, uma adolescente ali da cidade, ela desaparece e eles vão investigar, né, onde essa menina tava, o que aconteceu com ela, se ela tá viva, se ela não tá, o que aconteceu. E assim, gente, quanto mais eu lia, mais eu ria. Eu falava, gente, mas por que colocou isso? E a motivação final, eu falava, Nossa, que final romantizado, gente. né? Assim. É, um negócio tão assim, tipo, colocou uns problemas ali na história, você falava, nossa, tem um drama aqui, né? E não, sabe, não fechou. Então foi um livro assim que eu não gostei, fico muito. Assim, leria outra coisa da autora? Leria. Gostei da escrita dela. Mas esse aqui, olha, foi bom Ficou no não. dó. Foi ruim, foi bem ruim. E é com o coração sangrando Ah, que trago Freidinha para a traremos. lista. Poxa vida, amiga. Até o último de nós, eu não gostei, gente. Não gostei. É isso, a gente sempre fala da fórmula da Freira, né? Todo livro a mesma fórmula. E é a fórmula em que você não consegue parar de ler. Que você Sim. devora os livros, que você quer saber o que vai acontecer. Mas esse livro eu achei o final tão ruim, eu achei as motivações fracas, não me convenceu. Ele até me manteve assim presa durante a leitura, ele muito rapidinho, mas também ainda foi um dos livros dela que eu menos talvez me interessei ele pelo enredo, que talvez me deu uma cansadinha. E o final é para acabar com a vida assim, de qualquer um. Temos resenha aqui no canal. Fico triste, mas foi ruim. Uhum. Seguindo na mesma linha aí desse da Freidinha, vou trazer mais um da Freidinha, que foi assim, a Que minha dó. primeira decepção do ano. Eu falei, que é isso? Que foi O Detento. Como a Su já falou, é a mesma receita, são livros que a gente, né, se envolve, prende, a gente lê muito rápido. Só que esse, nada fez sentido na minha cabeça, desde o início, assim, sabe? Desde o começo a gente fala, tá, aconteceu isso, tá bom, entendi. Então por que você tá fazendo isso? Então por que você foi trabalhar ali? Então aqui, né, é uma história de uma... Ela é enfermeira, né? Ela é uma enfermeira e ela vai trabalhar numa prisão, né? Chegando lá, um dos detentos é um ex dela e que tem coisas ali nesse passado e ela vai trazendo pra gente. E assim, não gostei já desde o início. Ruim. Então, assim, não foi um livro legal. Oh. Porém,
não só de livros ruins a gente viveu esse ano, Não. muito pelo contrário. Nossas listas de livros 5 estrelas, né, amiga? Sim. Com a graça de Deus, esse ano, ela tá grande, né? A gente teve até uma dificuldade aqui, né, conversando de escolher os nossos melhores livros até esse momento. Você quer começar, amiga? Quero começar Muito com... especial. Ai, que tocou muito meu coração. Eu vou até ler o nome dele, é um nome comprido, Comprido. que é A Lista de Leitura para Corações Solitários. Temos resenha dele aqui no canal. Foi um livro que ele, assim, ele conversou comigo, ele aqueceu o meu coração, ele me abraçou, porque ele fala sobre luto, que é um tema tanto quanto recorrente Sim. nesse nosso último ano, né, amiga? E nós temos esse senhor que perdeu a esposa e que encontra, através dos livros, um poder de cura. Os livros ajudam ele a passar por esse momento tão difícil. Os livros ajudam ele a se conectar com a netinha dele, que ele não consegue ele conversar com ela. Então ele começa a ler para conversar, para falar com ela sobre livros. Fala sobre bibliotecas, né? Eu trabalho em uma biblioteca e para mim fez muito sentido a forma como é falado, porque nós temos aí uma personagem que não gosta muito de ler, que trabalha lá, que não consegue indicar nenhum livro, e o quanto ela percebe que o trabalho dela pode ser muito transformador. E aí ela começa a ler, e aí ela começa a conversar com esse senhorzinho, e aí, gente, eles se conectam através da literatura. É um livro muito poderoso, belíssimo, lindo, 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 muito gostosinho de ler, que vai abraçar assim, ó, vai te abraçar, só leiam. Sim, maravilhoso, inclusive, também dei 5 estrelas. Um outro que eu dei 5 estrelas, que foi logo no começo do ano, foi Tempo de Graça, Tempo de Dor. A Su lembra, minha amiga, do meu desespero enquanto tava lendo esse livro, porque assim, que livro. Gostou bastante. Eu acho que é uma aula, né, sobre história de vida, uma aula sobre a história do nosso país, sobre a nossa cultura, a nossa música. Assim, eu fiquei assim, encantada, né? Fala sobre tantos assuntos assim, importantes, né? Sobre essa questão de lugares de fala, né? Essa questão de poderes aquisitivos diferentes, uma mesma sociedade. Então, né, a gente também tem resenha aqui, né, mais completinha. Então, a gente vai acompanhar aqui duas jovenzinhas, né? Uma é lá da fazenda, assim, como é que fala? Filha do dono ali, tipo, a mocinha ali, né, da fazenda. E tem a filha de uma empregada, né, que já faleceu. E elas têm uma conexão ali, as duas desde muito pequenas, e na adolescência elas têm o sonho de se tornarem cantoras. Então, elas fogem, né, para o Rio de Janeiro para buscar esse sonho. E assim, gente, é muito real, dá aquela sensação de que isso existiu mesmo, né? Eu peguei, não é spoiler, né? Mas eu acho que se a gente lê o livro, e se você vai ali na história de Carmen Miranda, por exemplo, tem muita referência, muita, né? De roupa, de músicas da época, sobre, né, essas meninas indo para Hollywood, né? Então é bem interessante, mas é uma história que toca, né? Toca em lugares muito, assim, interessantes a gente pensar. Então, um livro 5 estrelas, assim, ó, que eu indico demais, demais, demais. E agora eu digo em nome de nós duas, que foi um livro que gostamos demais, que nos arrancou muitas lágrimas, que é 7 anos entre nós. Ai, que romance maravilhoso, gente. Nós temos aqui uma personagem que também sofre uma perda. Novamente, o luto entre nós. Mas ela sofre essa perda, que é muito, muito doloroso, que é muito difícil. E ela vai morar no apartamento dessa tia que ela perdeu. E aí, um belo dia, a gente já tá dormindo, ela acorda, tem um homem dentro do apartamento dela. Pensa, né, o susto. E aí, conversa vai, conversa vem, eles tentando entender ali o que está acontecendo. Ela descobre que ele está 7 anos antes do tempo dela. Então, o tempo em que ele vive é o tempo em que a tia dela, né, estava viva. E aí começa uma história de romance muito bonita. E a história dela também, a forma como ela lida com o luto e a forma de autoconhecimento também, né? Ela fala muito sobre o lugar que ela trabalha e ela começa a se questionar, né? Sobre por que ela tá trabalhando, o que motiva ela, o que de fato ela quer para a vida dela. Então ela trouxe alguns questionamentos muito pertinentes, que eu gostei bastante, emocionante, lindo, fofo. Ai, maravilhoso, né, amiga? Perfeito.
Um outro que a gente leu também, né, assim, que foi sensacional e assim, eu tenho certeza que ele vai ficar na minha lista de favoritos da vida por um bom tempo, assim, que é Ainda Estou Aqui. Então, a maioria das pessoas conhece a história agora, né, que ganhamos o Oscar, muito bom. E eu lembro que quando eu assisti ao filme primeiro, né, quando eu saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o e-book, né, eu fiquei desesperada, porque foi um filme ali, né, naquele momento, que mexeu muito comigo, né, então entender um pouco da nossa história, né, eu acho que o Marcelo no livro, né, e no filme, eles levaram de uma forma muito real sobre o que a Eunice viveu. Então, para quem acho difícil alguém não conhecer, mas quem não conhece, né, é uma história real, sobre uma família, né, que perdeu aí uma pessoa, né, o pai dessa família, ele foi torturado, né, na época da ditadura militar. E eles contando essa história, né, acho que a gente que não passou por coisas nesse nível, assim, não passa por isso, né, é muito distante, né? Então, quando a gente começa ali, né, entendendo essas histórias, vendo o que essas famílias passaram, isso é muito forte, né? Então, acho que é um livro que não é fácil de ler, né? Não é uma história fácil de assistir também, mas é necessária. Então, acho que pra gente, né, enquanto brasileiros, né, para que não só brasileiros, mas acho que qualquer país é possível, né, para que isso não volte a acontecer, acho que a gente tem que saber de coisas do nosso passado, né? Então, para mim é um livro sensacional. Nossa, maravilhoso, incrível. E finalizo com Atmosfera, que também foi uma leitura preciosa, que temos uma resenha fresquinha aqui no canal, mais novo lançamento da Taylor, que fala sobre essa mulher que sonha em trabalhar na NASA, em viajar pelo espaço. E é um livro que fala muito sobre amor, né? E o amor em diferentes, né, aspectos da vida, em diferentes áreas, momentos, né, tipo, o amor próprio, o amor familiar, né, esse amor amoroso mesmo, né, entre casal. Fala sobre olhar para dentro de si, né, tentar se conhecer, tentar entender o que de fato nos motiva, né, o que de fato nos deixa apaixonado. Os livros da Taylor são maravilhosos e mais uma vez ela nos trouxe uma história potente, forte, que maravilhoso, né? É ler uma mulher escrevendo sobre mulheres, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje. Então foi mais um livro incrível e maravilhoso. Ai, que mexeu muito com o nosso coração, né, amiga? Sim, dá vontade de chorar, de lembrar. Pois né? é. E você finaliza com qual, amiga? Pra finalizar, assim, pra chorar também, pra quem gosta de chorar, Aline Bay fazendo o quê? Fazendo, as palavras dela atravessam a gente, né? Então eu li todos os outros livros dela, né? Então eu li agora recentemente o mais novo lançamento, que é Uma Delicada Coleção de Ausências. E assim, já fui preparada, porque já sei o que a Aline faz com esse coração aqui. Mas, de novo, né? A Aline B, ela deixa a gente sem palavras, sem ar quando você termina de ler. Então, nesse novo livro dela, ela acompanha a história de 3 mulheres, né? Uma jovenzinha, ali na pré-adolescência, entrando na adolescência, que mora com a avó, né? Então, elas têm uma vida ali muito sofrida, né? A avó lê mão na feira ali da cidade para sobreviver. Então, elas mostram muito essa vida dessas duas, né? Uma muito pela outra ali, né? Em determinado momento, a bisavó da menina, né? Que é a mãe da avó, tá bem velhinha, né, bem de idade, ela perde a casa onde ela morava, então ela vai morar com a filha. E ali a gente vê a história dessas 3 se entrelaçando ali, né, a neta, a avó, né, e a bisavó. E assim, eu acho que traz muito uma realidade, né, de nós mulheres, né, uma descobrindo aí seu corpo, descobrindo o que é ser mulher, a outra só trabalha, ela tem que trabalhar para manter essa casa, essa outra já passou por isso, tá na velhice, muito real, né? Acho que traz mulheres muito reais e muito fortes. Então, quando terminou esse livro, eu terminei assim, com o coração em pedaços, mas eu acho que deixa uma mensagem muito real e muito forte pra gente. Então, assim, tem que ter, né, um cuidado ali com essa leitura, mas é uma leitura muito especial, com certeza dei 5 estrelas, assim, vai entrar no meu lista de favoritos desse ano, com certeza. E é isso, tem uma listona aí pra vocês, né, dos nossos melhores, nossos piores. Vocês já leram algum desses? Conta aí pra nós, que a gente vai ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau.